Fala pessoal, aqui Eduardo da Oxford Gramados. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais técnico, voltado aí para entusiastas, o pessoal que gosta de aprender realmente. Provavelmente até um vídeo que nem vai dar muitas visualizações. Então hoje eu vou falar sobre as gramas de clima quente e as gramas de clima frio. É uma ótima introdução aí para vocês começarem a entender esse mundo da grama, né? Então assim, existe essa divisão, né? Gramas de clima quente e gramas de clima frio. Aqui no Brasil, obviamente, a gente só conhece as gramas de clima quente, né? Por questão de climática, e a maior parte do país é melhor, né? É preferível que se use essas gramas de clima quente. Eu coloquei um mapa aqui dos Estados Unidos, porque lá há uma divisão muito clara, né, em relação a isso, né? Então a gente pode ver aqui a parte norte, né, essa parte azul, né, escrito aqui frio, né, são usadas, é recomendado, né, que se use as gramas de clima frio, né, porque lá no hemisfério norte, quanto mais ao norte, mais frio. Já na parte sul, né, aqui se usa gramas de clima quente, como as que se usam aqui no Brasil, né? São praticamente as mesmas gramas, claro que lá tem bem mais variedades, opções, né? Mas essas são gramas de clima quente também que se usa aqui na região sul dos Estados Unidos. E essa área aqui do meio é a área de transição, né? Que eles chamam lá de área de transição. Que tipo de grama que se usa nessa área de transição? Ambas, você pode usar tanto gramas de clima quente como gramas de clima frio, né? É claro que vão ter áreas aqui dentro da área de transição que vai ser mais favorável você usar de clima quente e outras áreas mais favorável usar as gramas de clima frio. Então assim, quais que são, né, as gramas de clima quente mais comum? Paspalum notato, né? Batatais, aí que o pessoal conhece, bermuda, zoysia. O pessoal que conhece só a esmeralda, né, que é zoysia japônica, mas tem vários tipos de zoysia. Tem Santo Agostinho, São Carlos, né, essas gramas de clima quente, né, usadas aqui no sul dos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Gramas de clima frio, o que nós temos? Ryegrass, tem aqui no Brasil, é a única de clima frio que entra aqui no nosso território. Tem festuca, tem vários tipos de festuca. Tem Kentucky Bluegrass, uma excelente grama, uma grama muito bonita, muito usada aqui nessa parte dos Estados Unidos e aqui também, né? Tem Bentgrass, tem Poa trivialis, enfim, uma infinidade de opções. Então assim, acho que ficou bem claro para vocês, né, essa divisão, né, gramas de clima quente e gramas de clima frio. O que acontece? Quer dizer que a grama de clima frio, quanto mais frio tiver, melhor? Não, não é isso. A grama de clima frio, né, as chamadas gramas de clima frio, elas preferem temperaturas mais amenas. Então elas vão preferir temperaturas ali entre 10 a 25 graus, 26, suporta até um pouquinho mais, né? Mas preferem essa temperatura mais amena. Enquanto que as gramas de clima quente preferem uma média um pouco mais alta, de 18, 30, 32, 35 graus, né? As gramas de clima frio tendem a resistir bem melhor, né, em temperaturas extremas frias, né, do que as gramas de clima quente, apesar de não ser o ideal para elas. Não é bom uma grama de clima frio a 5 graus negativos, nenhuma grama vai bem nessa situação, mas as gramas de clima frio vão resistir melhor nessa situação. Do contrário também, as gramas de clima quente vão ter uma resistência maior em temperaturas extremas altas, né, e não em temperaturas extremas baixas. Apesar que há algumas gramas aí que conseguem, né, resistir ao oposto, né? Então algumas gramas de clima quente têm boa resistência ao frio e outras de clima frio também têm boas resistência para a temperatura alta, a temperatura extremamente quente, né? Eu vou passar aqui um mapinha só para vocês entenderem. Vamos aqui para o mapa do Brasil, né? Então assim, temos aqui o mapa do Brasil, né? É onde que eu quero chegar. Aquelas gramas de clima frio, né, que são usadas nos Estados Unidos, elas também podem ser usadas no Brasil. Olha só, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas existe um pequeno território do Brasil que é possível sim usar essas gramas de clima frio, que ela se encaixa, esse território, ele se encaixa como se fosse aquela zona de transição dos Estados Unidos, né? Você encaixa ali gramas de clima quente e gramas de clima frio, ambas vão se adaptar muito bem, sendo que algumas partes dessas regiões é preferível ainda as gramas de clima frio do que as de clima quente, né? As gramas de clima frio ainda não estão espalhadas aqui pelo território nacional, né? Infelizmente se ignora essa região do Brasil onde tem um grande potencial para se usar essas gramas de clima frio,
que em geral são muito bonitas e mais bonitas do que as gramas de clima quente, né? São aquelas gramas possíveis de fazer aquelas listrinhas, aquele verde bem brilhante, né? Então é por isso que lá na zona de transição dos Estados Unidos, mesmo em cidades onde faz muito calor no verão, o pessoal acaba optando às vezes por gramas de clima frio, né? Justamente por essa beleza que a grama de clima frio oferece. Então, assim, qual que seria essa região do Brasil possível de usar essas gramas de clima frio? Seria aqui, ó, região sul, tá? Mas não é toda a região sul. Nós temos planaltos aqui, áreas com uma altitude aí acima de 700, 800 metros que poderia se encaixar tranquilamente essas gramas de clima frio. Então nós temos o Planalto aqui do Rio Grande do Sul, né, a Serra Gaúcha. Nós temos o Planalto Sul, que é muito alto, muito frio. Temos o Planalto Norte em Santa Catarina. Temos a região do Meio Oeste. Temos a região dos Campos de Curitiba. Toda essa região aqui, Ponta Grossa, Campos Gerais, aqui a sudoeste do Paraná, Campos de Palmas, né? E a região serrana aqui de São Paulo e Minas Gerais, né, acima de 1000 metros de altitude, também na região sudeste aqui tem que ser acima de 1000, 1100 metros, né? Para poder se adaptar, né? Então esse pontinho aqui também seria possível, né? Mas na maior parte seria aqui, na região sul, né? Que é um território pequeno do Brasil, mas é uma área muito grande, que tem muita gente. E é por isso que eu digo que é totalmente ignorado, né? Algumas áreas aqui, como o Planalto Sul, é melhor ter gramas de clima frio do que gramas de clima quente, né? Que vão sofrer muito aqui nessa região, porque são geadas constantes, o verão é bem ameno. Então são áreas que poderiam muito bem ser encaixadas com essas gramas de clima frio. Outro detalhe, né? Lembra que eu falei, né, que das gramas de clima quente, tem umas que vão resistir muito bem ao frio. Por exemplo, aqui na região sul, nessas áreas serranas, o que se usa em grande quantidade? A grama São Carlos, que é uma grama de clima frio, quente, mas que resiste muito bem ao frio, ao tempo úmido, às geadas, né? E aí, invertendo a situação, né, das gramas de clima frio, o que nós temos aqui no Brasil, que é comercializado, inclusive por mim aqui na Oxford Gramazo? Nós temos o Highgrass, né? Só que o Highgrass ele tem outra finalidade aqui no Brasil, é mais para usar como um complemento já numa grama de verão, né? Então ele é usado em toda essa área aqui, durante o inverno, né, nos gramados profissionais, ou dos meus clientes também, entusiastas que gostam, né, de estar deixando o gramado perfeito no inverno. Você faz aquele conceito de overseeing que eu já expliquei aqui no canal, né? Que é uma sobressemeadura sobre uma grama já existente. Então o Highgrass ele é usado com essa finalidade, né? Plantado aqui em toda essa região aproximadamente, né? Para ser uma grama de inverno mesmo, e no verão ele acaba morrendo, né, nessas áreas aqui e dando espaço novamente para a grama estabelecida ali, a grama de verão que já tem estabelecido. De forma perene, o Highgrass até poderia ser usado também nessa região aqui que eu citei, né? Nessas áreas serranas aqui do sul do Brasil. Ele resistiria. Entretanto, né, voltando àquilo que eu falei, né, que algumas têm mais resistência, né, à situação oposta, né. O Highgrass, ele é uma grama um pouquinho complicadinha, chatinha de lidar. Esses cultivares novos agora até estão resistindo bem ao calor, né, mas aqui na região sul, muito úmido, então assim, tem que ter algum cuidado especial para manter ele, não é nem pelo calor, mas por essas questões climáticas adversas, né. Então qual que seriam as melhores gramas de clima frio que se encaixariam muito bem aqui e não trariam muita manutenção para as pessoas usarem? Seria a grama festuca, que é muito usado nas zonas de transição dos Estados Unidos, em locais que tem um inverno muito severo, né, mais um verão muito severo também, em torno de 40 graus. E essa grama, como ela tem raízes profundas, ela aguenta muito bem o calor e situações adversas, né? Tanto que nos Estados Unidos é muito usado nessas áreas quentes, né? Mesmo naquelas áreas lá da zona fria, né? Nessas áreas aqui, vamos voltar lá. Nessas áreas aqui, quem já passou um verão nos Estados Unidos sabe o calor que é. E aqui só se planta grama de clima frio, né? Eu já passei um verão aqui em Boston e é terrivelmente quente. É bem mais quente que aqui onde que eu tô. Eu tô aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina. O verão nosso não é quente como o verão aqui de Boston, né? Então é óbvio que essas gramas de clima frio se encaixam perfeitamente aqui, né? Eu vejo às vezes pessoas falando aqui no Brasil, grama de clima frio não dá aqui no Brasil, né? Eu não sei se eles não conhecem a região sul, essas áreas serranas, mas, né, o Brasil é um país gigante, tem locais sim, e que tem uma grande população que poderia ser usado essas gramas de clima frio, né? Então voltando lá, né? A grama festuca,
ela é uma grama muito resistente ao calor. Ela é uma grama de clima frio, mas que tem essa resistência ao calor, como a São Carlos, né, que eu expliquei que é uma grama de clima quente, mas resiste bem ao frio. Então a festuca poderia tranquilamente ser usada na região sul, né, como um gramado perene, né, usando somente a grama festuca. Outra opção também, que poderia ser usado, Kentucky Bluegrass, né, a grama ela está popularizada aqui por todos os Estados Unidos e Canadá. É uma grama maravilhosa, bonita, também muito resistente, né, a questão, não tanto quanto a festuca, mas resiste bem ao calor o suficiente para resistir esse calor aí das áreas serranas do sul do Brasil, né, e uma grama que gosta do clima úmido, né, então que não teria muito problemas aí com questões fúngicas e tudo mais, né, não sofreria tanto estresse. Então, principalmente Kentucky Bluegrass e festuca, na minha opinião, poderiam ser muito bem adaptadas na região sul do Brasil, né? Nessas áreas serranas aqui que eu já expliquei, né? Todas essas áreas aqui é uma grama que poderia ser muito bem encaixada. Eu já testei aqui festuca e Kentucky Bluegrass. Estou prestes a fazer novos testes com Kentucky Bluegrass aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, né? A 800 metros de altitude. Nós temos aqui um verão ameno. Aqui as temperaturas, né, nessas áreas serranas do sul do Brasil, as temperaturas sempre durante a noite elas caem abaixo de 20 graus. Então, assim, mesmo que faça um calor forte de dia, 30 graus, de noite é fresquinho. Por isso que a temperatura do solo nunca chega a ficar tão alta ao ponto de sufocar essas gramas de clima frio, né? Ainda mais a festuca, o Kentucky Bluegrass, que tem uma boa resistência também em relação ao calor. Beleza, pessoal? Então eu queria dar essa explicação aí para vocês entenderem, né? Essa divisão aí de gramas de clima quente, gramas de clima frio. Beleza? Ficou muito bem entendido? Eu acredito que sim, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aí nos comentários abaixo. Eu vou tentar responder todo mundo aí que me mandar perguntas ou dúvidas. Beleza? Valeu, pessoal!